Olá! Como vocês estão? Espero que esteja tudo em paz com vocês, com cada um da família de vocês, meio a tudo isso que a gente está vivendo, né? Quanto tempo, muita saudade de vocês. A saudade apertou tanto que eu resolvi fazer esse vídeo para ter notícia melhor de vocês, né? Quando estou rezando e me lembro de vocês, com tanto carinho que eu tenho por cada um de vocês, eu penso como está, né? Ou como estão se comportando, será, os meus catequizandos. Como será que está Ailson? Como será que está a Melise? Como será que está a Yasmin? Como será que está Gabriel Faria? E o outro Gabriel que faz parte do time dos primos. Sim, nós temos 6, né, primos juntos com a gente na catequese. Então, eu fiz a ideia desse vídeo é, primeiro, saber como vocês estão e obter algumas informações de vocês a partir disso. Por exemplo, eu me pergunto assim, será que estão todos lembrando dos nossos encontros, né, da nossa fase inicial da catequese, do que a gente falou? Será que estão conseguindo aplicar nesse momento tão difícil que está todo mundo vivendo alguma coisa do que foi dito que se aplica muito bem ao que estamos vivendo? Se vocês estiverem recordando, vocês lembram? Eu quero muito saber isso. Vocês estão conseguindo colocar o foco de vocês em Jesus, nisso tudo que a gente está vivendo? Ou vocês estão mais preocupados com as coisas que estão de fato acontecendo ao nosso redor? Porque se vocês estiverem lembrando o que a gente falou na nossa fase inicial, vocês vão estar colocando o pensamento de vocês no Senhor e assim as coisas, com certeza, estão sendo vistas de uma forma positiva, né? Porque o que foi que vocês levaram naquela lembrancinha que a gente deu no nosso primeiro encontro? Aquela igrejinha. Vocês lembram o que é que tinha naquela igrejinha que vocês levaram de lembrança para usar na Bíblia? Tinha o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e tudo mais será acrescentado. Então essa é a ideia que eu espero que vocês estejam vivendo junto com a família de vocês nesse momento de dificuldade dessa pandemia. Focando e colocando primeiro Deus no centro de tudo, porque assim tudo com certeza vai melhorar. Vou lembrar para vocês bem rapidinho a dinâmica, que o tempo é curto nos vídeos, né? Eu quero saber também se vocês lembram dessa dinâmica, tá? Quem lembra, ó, que a gente tinha o arroz, ó, a gente tinha o arroz e os bombons. Lembram dessa dinâmica? E o que é que aconteceu? A gente falou que tinha a mesma quantidade de arroz, tinha uma quantidade de arroz, né, fixa, e tinha 2 bombons. O arroz representava o quê? As coisas pequenas, que a gente deve ver como as coisas do mundo, né? A gente fez uma dinâmica onde vocês desenharam os desejos de vocês. E muita gente colocou celular, bicicleta, computador, tablet, como desejo de vocês. E a gente viu que isso fica onde? No pacote das coisas pequenas, que é o arroz, né? E a gente viu que tem coisas mais importantes, que são as coisas do alto, que a gente falou no nosso encontro, buscar primeiro as coisas do alto, buscar as coisas do alto, a importância das coisas do alto. E a gente colocou os bombons como as coisas boas, né? As coisas do alto. E a gente viu que tem uma diferença quando a gente... A ordem dos fatores, né? O que coloca primeiro e o que coloca depois faz a diferença. E é isso, essa mensagem que eu quero que vocês estejam aí gravadas e até lembrem aos pais de vocês nesse momento. Vamos fazer essa dinâmica bem rapidinho, lembrar? Então, se eu colocar primeiro as coisas do alto, ó, os 2 bombons, ó, coloquei primeiro os 2 bombons. E colocar o arroz, as coisas pequenas, ó,
Aqui tá as coisas que vocês naquele dia eu tinha colocado como importante, né? Vindo depois das coisas do alto. Primeiro a gente colocou as coisas do alto, os bombons ali representando. E ficou tudo, ó, perfeitinho. Arrumou certinho. Temos aqui os dois com o mesmo tamanho, tudo igual. Foi isso que a gente viu? E agora, se eu fizer o contrário, será que dá o mesmo efeito? Vocês lembram o que é que aconteceu? Vamos fazer? Vou tentar não fazer sujeira, mas acho que tá difícil. Agora a gente vai colocar primeiro as coisas pequenas que estão aí ao redor no mundo, que naquele dia foi a bicicleta, foi o celular, foi o tablet que vocês colocaram como coisas que vocês desejavam. Colocando isso primeiro e depois as coisas do alto, não arruma mais. Olha como fica. Fica certinho? A gente viu isso naquele dia, né? Não fica mais certinho. Ó, não dá pra fechar. Se eu quisesse tampar do jeito que ficou aqui, tão perfeito, quando eu coloco primeiro as coisas do alto, que foram os bombons, dava até pra fechar, se eu quisesse. Mas desse jeito não dá mais, não ficou certinho. Porque eu não coloquei as coisas que devem estar em primeiro lugar na nossa vida, no primeiro lugar. Vou tirar aqui, tá? Coloquei primeiro o arroz, que são as coisas que estão ao nosso redor e que tentam nos tirar do nosso centro, que é buscar primeiro as coisas do alto. E aí naquele dia eu dei o exemplo que buscar as coisas do alto, para vocês, significaria o quê? O compromisso com a catequese, não foi? Eu disse a vocês que iriam surgir momentos como jogar bola no horário da catequese, jogar videogame na hora da catequese. Isso seria o quê? Trocar as coisas que devem estar em primeiro lugar. Eu disse a vocês naquele dia que se vocês tinham um compromisso no sábado às 3 horas, nada poderia estar no lugar daquele compromisso. E tudo andaria belo para vocês durante a semana e na vida de vocês, se vocês assim fizessem, né? Então, agora nesse momento, a mensagem que eu quero deixar para vocês é: continuem colocando as coisas do alto primeiro na vida de vocês. Continuem rezando todos os dias, porque a gente já viu a importância de rezar todos os dias. Já falamos sobre isso. Continuem convidando os pais de vocês para fazer uma leitura na Bíblia. A gente já falou que a Bíblia não é só um enfeite, não deve ser usada como enfeite em casa. A Bíblia é para ser usada todos os dias. Então, se às vezes a situação está tão complicada, está tendo muita coisa para assistir de aula na internet, muita coisa para fazer, administrem. A tia já falou para vocês sobre isso. Eu falo tia porque é o jeito que vocês me chamam, mas a gente já falou sobre isso também. Não é tia, não é professora, é catequista. Como catequista de vocês, eu sempre falo isso para vocês. Não deixem de colocar as coisas importantes no devido lugar, que são as coisas do alto. Ferramentas de vocês para estar em primeiro lugar: Bíblia, oração, obediência ao pai e à mãe, respeito, tudo isso que é o papel do catequizando, que é o comportamento do catequizando que a gente sempre fala. Não deixem de continuar a estar sendo catequizando. Vocês continuam sendo catequizandos, tá? Vocês precisam continuar se comportando como catequizandos. É um compromisso que vocês já assumiram. E quando isso tudo passar, a gente vai se reencontrar. E eu tenho certeza que a gente vai conversar sobre isso como algo que foi uma tempestade que passou. E que deixou, se vocês continuarem olhando para as coisas do alto, vai deixar bons frutos. Façam da casa de vocês, ó, uma igreja doméstica, Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Tá? Vivam focados. Ó, quando a coisa vier, deixar vocês, às vezes ficam inquietos. O que é inquieto, tia? Eu sei que às vezes eu escuto essa perguntinha assim, que às vezes vocês fazem perguntas. O que é inquieto, tia? Às vezes vocês ficam agoniados, preocupados, tem que dar conta de muita coisa. Mas lembrem, se eu fizer uma oração antes, tudo vai dar certo. Se eu não esquecer de rezar todos os dias antes de dormir, tudo vai dar certo. E eu
como catequizando, eu tenho que convidar os meus pais para fazerem isso também. Eu quero saber se eu posso continuar contando com vocês. A Bíblia está aqui. Lembrem que a gente meditou no Salmo 1, né? A gente também chegou a meditar no Salmo 1, que ele diz o quê? Escolher o caminho da vida. Escolham o caminho da vida. E o caminho da vida a gente só encontra quando a gente coloca primeiro as coisas do alto, no seu devido lugar. E o resto vai sendo acrescentado. Lembrem também, ó, dessa camisa aqui que a tia usa. Toda vez que a gente tem encontro, praticamente estou com essa camisa, que diz o quê? Pela catequese, Jesus nos ensina a viver e amar. Então, se vocês estão na catequese, vocês estão aprendendo a viver e amar. E nesse momento da pandemia, vocês vão sim conseguir viver e seguir sendo amor onde vocês estiverem. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Eu vou querer saber, nem que seja no privado, as mães de vocês me contando como estão cada um de vocês em relação a tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo. Muita saudade, que Deus continue abençoando muito vocês. Tchau!